meus amigos, como vão todos? Bem, eu espero que estejam todos bem, né? Nosso assunto de hoje, primeiramente me apresentando, Adriano Passarella, do Grupo Positividade. Então, gente, nós vamos falar hoje um pouco sobre hepatites, certo? Hepatites que nós sabemos que é uma doença séria, né? É uma doença infecciosa, tá? E que existem vários tipos de hepatites, certo? Então vamos lá. Uh, as hepatites, como são várias, certo? São doenças infecciosas, sistêmicas, certo? Que afetam o fígado. Os vírus são reconhecidos como agentes epidemiológicos da hepatite viral humana. O vírus da hepatite A, por exemplo, o HAV, certo? O vírus da hepatite B, HBV, o vírus da hepatite C, HCV e assim as outras, né? A hepatite delta, a hepatite E, certo? Com exceção a hepatite B, que possui genoma de DNA, todos os outros são vírus, né? Que geram RNA. Embora apresentando algum tipo de diferença, certo, enquanto ao tipo do genoma viral, a estrutura molecular e a classificação toxicológica, isso, entre todas as hepatites, o alvo primário dela sempre será o fígado, certo? Então, de acordo com sua estrutura molecular é que vai a sua classificação, mas todas têm, novamente, o fígado como alvo primário e causam um processo necroinflamático, certo? Que é característico das hepatites, como náusea, vômito, mal-estar, dor de cabeça, perca de apetite. São sintomas mais frequentes da doença. Urina escura, fezes esbranquiçadas, olhos amarelados, né? Em geral, conhecido com alteração hepática, da função hepática, certo? As hepatites A e E são transmitidas por via orofecal e causam infecções agudas benignas e evoluem para a cura sem necessidade de tratamento específico. As hepatites as hepatites B, C e D, certo? Podem evoluir para a hepatite crônica, certo? Que é uma das principais complicações é a cirrose, certo? E o carcinoma, né? No fígado, enfim. Mas temos algumas novidades sobre as hepatites, certo? Primeiro eu vou começar com a hepatite A. A hepatite A, a sua transmissão é fecal-oral, por contato entre indivíduos, por meio da água ou de alimentos contaminados pelo vírus. A melhor forma de se evitar a doença é melhorando as condições de higiene, certo? Saneamento básico, por exemplo. Hoje eu bati muito na questão do saneamento básico, gente. É extremamente importante, e aí eu vou dar um exemplo aqui a vocês, certo? A cada $1, certo? Investido em saneamento básico, certo? Nós evitamos no futuro um gasto, certo? De $3 em saúde. Então, fazendo uma conta bem rápida, a cada $10, nós evitamos investidos, porque isso não é gasto, isso é investimento. A cada $10 investidos em saneamento básico, certo? Nós temos no futuro um retorno, certo? De um não gasto, podemos dizer assim, de um não gasto, certo? De $30. Vamos lá. Saneamento básico, como eu já disse. Lavar as mãos após ir ao banheiro, trocar as fraldas antes de comer, preparar os alimentos, sempre lavar as mãos. Lavar bem as mãos com água tratada, com água clorificada, certo? Ou clorada, com água fervida.
os alimentos que serão consumidos crus, deixando de molho por mais ou menos 30 minutos. Cozinhar bem os alimentos antes de consumi-los, principalmente mariscos, frutos do mar, carne de porco, certo? Lavar adequadamente pratos, copos, talheres, mamadeiras. Não tomar banho ou brincar perto de valões, riachos, chafarizes, ter cuidado com enchentes, certo? Ou próximo ao esgoto em céu aberto. Continuando, certo? Evitar a construção de fossas próximas a poços, certo? E nascentes de rios, para que isso não possa comprometer o lençol freático, certo? O lençol d'água que alimenta o poço, certo? Deve-se respeitar medidas de segurança e uma distância mais ou menos de 15 metros entre o poço, certo? Onde você vai pegar a água, certo? E a fossa típica seca, né? E de 45 metros para os demais. Poços de contaminação, dos chiqueiros, estábulos, valões de esgoto, galerias, infiltrações, entre outros. Caso haja, certo, algum doente com hepatite A em casa, utilizar hipoclorito de sódio, uma solução a 2,5%, ou água sanitária para lavar o banheiro. Caso de creches, pré-escolas, lanchonetes, restaurantes, instituições fechadas, adotar medidas rigorosas de higiene, tal como a Eita, que em português! Desinfetar, certo? Os objetos, bancadas, chão, utilizando hipoclorito de sódio a 2,5 ou água sanitária. O diagnóstico da doença é realizado por exame de sangue, no qual se procura um anticorpo anti-HAV. Após a confirmação, o profissional de saúde indicará o tratamento mais adequado, de acordo com a saúde do paciente. A doença é totalmente curável, hepatite A, certo? Quando o portador segue corretamente todas as recomendações médicas. Na maioria dos casos, a hepatite A, certo? É uma doença de caráter benigno, causa insuficiência hepática aguda, grave, certo? Mas pode ser fulminante em menos de 1% dos casos, certo? Vamos lá. Pode ser evitada por meio de vacina, tratável por um médico, certo? Requer um diagnóstico médico, requer exames laboratoriais, propaga-se por água ou alimento contaminado, prazo curto, se resolve dentro de semanas. Este é o resumo da hepatite A. Bem, acho que de acordo com o que está indo aqui vai demorar um pouquinho. Vamos agora para a hepatite B. A hepatite B é causada pelo vírus B da própria hepatite, certo? HBV. A hepatite do tipo B é uma doença infecciosa, certo? De soro homológica, certo? Ou homóloga, certo? Como o VHB está presente no sangue, no esperma e no leite materno, a hepatite B é considerada uma doença sexualmente transmissível. Entre as principais causas de transmissão estão, vamos lá, relações sexuais sem camisinha pela pessoa infectada, da mãe infectada para o filho durante a gestação, o parto ou a amamentação, certo? Ao compartilhar material para o uso de drogas, seringas, agulhas, cachimbos, certo? De higiene pessoal, como lâminas de barbear, certo? De depilar, escovas de dente, alicates de unha e outros objetos que furam ou cortam, ou pela co-infecção de tatuagem, colocação de pince, transfusão de sangue contraído ou contaminado. A maioria dos casos de hepatite B não apresenta sintomas, mas os frequentes
sintomas, podemos dizer assim, são cansaço, a tontura, o enjoo, vômito, febre, dor abdominal, certo? Pele e olhos amarelados, urina escura, fezes claras. Esses sintomas costumam aparecer de 1 a 6 meses após a infecção. Como as hepatites virais são doenças silenciosas, certo? É sempre bom nós orientarmos, consulte e regulamente o médico, faça o teste, enfim, todos os testes, mas aí, como estou só retratando da hepatite, faça um teste da hepatite, certo? Aí eu quero abrir uma aspas, nós vamos continuar a falar sobre hepatite, mas é a importância do teste da sífilis, a importância do teste do HIV, a importância do teste das outras ISTs, fecha aspas. Certo? A hepatite B pode desenvolver duas formas, aguda e a crônica. Certo? A aguda é quando a infecção tem curta duração. Certo? Os profissionais de saúde consideram a forma crônica quando a doença dura mais de 6 meses. Certo? O risco da doença se tornar crônica depende da idade de qual ocorre a infecção do indivíduo. Crianças são as mais afetadas. Naquelas com menos de 1 ano, o risco chega a 90%. Certo? Entre 1 a 5 anos, varia entre 20% e 50%. E adultos, certo? O índice cai de 5 a 10%. O diagnóstico da hepatite B é feito por meio de exame de sangue específico, certo? O resultado dando positivo, o médico indicará o tratamento mais adequado, além dos medicamentos, quando necessário, certo? Indica-se corte de consumo de bebidas alcoólicas por um período mínimo de 6 meses e remédios para aliviar os sintomas como febre e vômito. Vamos lá, previna-se, certo? Mais importante. Evitar a doença é muito fácil. Basta tomar 3 doses da vacina, usar camisinha em todas as relações sexuais, não compartilhar objetos de uso pessoal, certo? Como já foi dito na outra, certo? Equipamentos para uso de drogas, certo? Ter cuidado com co-infecções de tatuagem, pínceres e etc. O preservativo, isso é muito importante, gente. Preservativo existe. Preservativo, ele está disponível na rede pública de saúde, caso você não tenha condição de comprar, certo? E caso não saiba onde retirar a camisinha, ligue para o Disque Saúde, certo? É 136. Além disso, toda mulher grávida precisa fazer todo o seu pré-natal. Os exames para detectar as hepatites, a AIDS e a sífilis, assim como já foi dito antes. Esse cuidado é fundamental, gente, para nós evitarmos a transmissão de mãe para filho, ou seja, materno-fetal. Em caso positivo, é necessário seguir todas as recomendações médicas. Inclusive, sobre o tipo de parto e amamentação. A vacina. Atualmente o Sistema Único de Saúde, certo? Ele disponibiliza sim gratuitamente a vacina contra a hepatite B em qualquer posto de saúde, mas é necessário ter até 49 anos, 11 meses e 29 dias. Veja as notas técnicas do Ministério de Saúde 01/2012, 89/2010 e 02/2013, certo? PTC, vamos lá. Pertencer ao grupo de maior que está da incidência do grupo que é maior, que está com maior vulnerabilidade, certo? É independente da idade, gestantes, trabalhadores de saúde, bombeiros, policiais, manicures, populações indígenas, doadores de sangue, certo? Gays, lésbicas, travestis, transexuais, profissionais do sexo, usuários de drogas e portadores de ISTs. A imunização, gente, ela só é efetiva quando se toma as 3 doses com o intervalo de 1 mês entre a primeira e a segunda dose e 6 meses entre a primeira e a terceira dose.
Bem, para ser evitada, temos que tomar a vacina, é tratável por um médico, requerente de um diagnóstico médico, requerente de exames laboratoriais e propaga-se por contato sexual, ou seja, usar sempre camisinha. Tô achando que esse vídeo, gente, vai para lá de 30 minutos, tá? Mas vamos lá, continuando. Mas é sempre bom nós sabermos, né? Acho que a informação ela tem que ser passada. Vamos para a hepatite C. Entre as causas de transmissão são as principais, certo? A. Transfusão de sangue, certo? O compartilhamento de material do uso de drogas, seringas, agulhas, cachimbos, entre outros. O de higiene pessoal, lâminas, barbear, depilar, escovar os dentes, certo? O compartilhamento de tudo isso. De alicates de unha, de objetos que furam, que cortam. Para infecção como tatuagem, certo? Co-infecção de tatuagem ou colocação de piercings da mãe infectada para o filho durante a gravidez, bem mais rara. Acho que isso é muito mais importante ser dito neste momento. Bem mais rara, né? Sexo sem camisinha, certo? Com uma pessoa infectada também é bem mais rara, certo? A transmissão sexual da HCV, certo? Entre parceiros heterossexuais é muito pouco frequente, principalmente nos canais monogâmicos, principalmente entre os casais monogâmicos. Sendo assim, a hepatite C não é considerada uma doença sexualmente transmissível, porém, entre homens que fazem sexo com homens, HSH, e na presença da infecção pelo HIV via sexual, deve ser considerada níveis altos, alarmantes para sua transmissão. O surgimento dos sintomas, certo? Em pessoas com hepatite C aguda é muito raro. Entretanto, o que mais aparece é o cansaço, a tontura, o enjoo, vômito, febre, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escuras, fezes claras. Por isso, tratar esta doença, que é também uma doença silenciosa, é extremamente importante. Consultar-se com um médico regularmente e fazer exames de rotina que detectem todas as formas de hepatite. O diagnóstico precoce de ampla eficiência, o diagnóstico precoce, certo? Ele dá uma ampla eficiência no tratamento. Existem centros de assistência do SUS em todos os estados do país que disponibilizam sim o tratamento, certo? Para a hepatite C. Verifique qual centro de saúde mais próximo de você. Quando a infecção pelo HCV persiste por mais de 6 meses, é comum em até 80% dos casos, certo? Caracteriza a evolução para a forma crônica. Cerca de 20% dos casos, cronicamente, certo? Por este tipo de hepatite, podem evoluir para cirrose hepática. Cerca de 1 a 5% para câncer de fígado. O tratamento da hepatite C depende do tipo de vírus, certo? Do comprometimento do fígado, certo? No caso, a fibrose, certo? Para isso, é necessária a realização de exames muito específicos, tá? Como a biópsia hepática nos pacientes sem evidências clínicas de cirrose ou exames biologicamente, vamos falar, os exames moleculares, né? Molecular. Vamos lá, previna-se, tá? Não existe vacina contra a hepatite C, mas para evitar a doença é muito fácil. Basta não compartilhar com outras pessoas, certo? Nada que possa ser ou ter entrado em contato com o sangue, como seringas, agulhas, objetos cortantes, entre a população vulneráveis, certo? E as como é que eu posso dizer, meu Deus?
Entre as vulnerabilidades individuais e sociais, deve ser considerado o uso de álcool e outras drogas e a falta de acesso à informação e aos insumos de prevenção, como preservativos, certo? Cachimbos, seringas, agulhas descartáveis, abre aspas, isso entra muito na redução de danos, onde se iniciou na década de 1980 em Santos, em São Paulo, fecha aspas, né? Caso específico, isso entra muito na redução de danos. Caso você não saiba onde ter acesso aos insumos de prevenção, ligue para o Disque Saúde 136. Além disso, toda mulher grávida precisa fazer o pré-natal, os exames para detectar as hepatites B e C, a AIDS, a sífilis. Esse cuidado, gente, é fundamental para evitar a transmissão de mãe para filho. Em caso do resultado positivo, é necessário seguir todas as recomendações médicas, inclusive sobre o tipo de parto e amamentação. Fissuras no seio da mãe podem permitir a passagem de sangue. Bem, a hepatite C não tem cura, mas o tratamento pode ajudar. Requer um diagnóstico médico, requer exames laboratoriais, pode evoluir para um estado crônico, pode durar anos ou a vida inteira. Dá uma pausazinha aqui, gente, tomar uma água, tá bom? Toma água, gente. Então, gente, voltando aqui, né? Vamos lá. Nós paramos na hepatite C. Isso mesmo. Hepatite C. Nós vamos continuar aqui com as hepatites. Lembrando, gente, que informação sempre é extremamente importante. Por isso, nós vamos, né? Zero hepatite, zero HIV, zero ISTs. Enfim, vamos todo mundo nos cuidar, né? Hepatite D. Vou tomar mais água aqui, gente. A hepatite D, a infecção é causada pelo vírus da própria hepatite D, certo? O VHD. Ocorre apenas em pacientes infectados pelo vírus da hepatite B. Em pacientes cronicamente infectados pelo vírus da hepatite B, a infecção cronicamente pelo vírus VHD acelera-se a progressão da doença crônica. A vacinação contra a hepatite B, certo, também protege a infecção contra a hepatite D. Vamos lá. A hepatite D não tem cura, mas o tratamento pode ajudar. É crônico, pode durar anos ou a vida inteira, certo? Requer um diagnóstico médico, requer exames laboratoriais e propaga-se facilmente, certo? Hepatite E. A ocorrência é muito rara no Brasil, gente. É mais comum na África, certo? Na Ásia. A hepatite do tipo E é uma doença infecciosa viral causado pelo vírus VHE. Sua transmissão é fecal-oral, por contato entre indivíduos por meio de água, alimentos, certo? Contaminados pelo vírus. Outras variações da doença quase não... como as outras variações das hepatites, quase não apresenta sintomas, certo? Porém, certo? Os mais frequentes sintomas são, como nos outros, cansaço, tontura, enjoo, vômito, febre, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura, fezes claras. Esses são os sintomas que costumam aparecer entre 15 a 60 dias após a infecção. O diagnóstico, certo, é realizado por um exame de sangue, qual procura-se no indivíduo, certo, o anticorpo HEV. Na maioria dos casos, a doença não requer tratamento, sendo proibido o consumo de álcool, certo? Recomendado repouso e uma dieta pobre em gorduras. A internação só é indicada em pacientes com quadro clínico extremamente grave,
e principalmente as mulheres grávidas. Previna-se, né? Como todos os outros tipos de hepatite, a melhor forma de se evitar a doença é melhorando as condições de higiene e saneamento básico. Novamente, gente, saneamento básico é essencial. Nós somos um país de dimensões continentais, certo? Então, o descaso, né, na condição de saneamento básico no Brasil é horrível, gente. Isso é uma vergonha para o nosso país. Isso é uma vergonha para o povo brasileiro. Isso é uma vergonha para os nossos políticos, certo? Nós, acredito que o nome já diz, né? Saneamento básico, né? Nós temos que ter pelo menos o básico. Continuando, gente. Hepatite F, certo? Vamos lá. Hepatite F. Casos recentes não demonstram que se confirmou a identificação do vírus da hepatite F, certo? O VHF. Portanto, esse tipo de hepatite pode ser desconsiderado, certo? Porque não há casos ainda registrados, mas pode-se sim ocorrer, já que nós estamos tratando de vírus mutáveis. Hepatite G. O vírus da hepatite G, VHG, também conhecido como como GBV-C, é transmitido através do sangue, sendo comum entre usuários de drogas endovenosas e receptadores de transfusões de sangue. O vírus G também pode ser transmitido durante a gravidez via materno-fetal por via sexual. É frequentemente encontrado em co-infecções com outros vírus, como da hepatite C, da hepatite B e quem tem o vírus da imunodeficiência humana, o vírus do HIV, assim como esta pessoa que vos fala. Não tem cura, mas pode o tratamento sim ajudar. Requer um diagnóstico médico, requer exames laboratoriais. Crônico pode durar anos ou a vida inteira. Resumindo, certo? Vamos lá. Hepatites virais no mundo matam em torno de 1,5 milhões de pessoas no mundo, certo? 10 vezes mais do que as infecções de HIV e AIDS. 80% das hepatites causam câncer no fígado. Hepatite B e C são 500 milhões de pessoas. E aí eu vou me retratar, gente. É 1,5 bilhão de pessoas no mundo. Hepatite B e C são 500 milhões de pessoas contaminadas. A maior epidemia da humanidade na atualidade. Certo? Hepatites virais no Brasil. 3 milhões de brasileiros estão contaminados com as hepatites. De 2000 a 2010, foram mais de 300 mil casos notificados. Entre 2000 e 2010, levaram à morte 37 mil pessoas. Uma em cada 3 brasileiros, certo? Vão precisar de transplante de fígado decorrente das complicações da hepatite C. A hepatite C é a que mais mata, causa em torno de 70% dos óbitos. Há uma boa notícia. Hoje, mais de 90% dos casos da hepatite C são curáveis. Tome atitudes para reduzir o risco de infecção às hepatites. Não compartilhe agulhas e seringas. Não compartilhe escova de dentes. Lave os utensílios
devidamente higienizados ao ir a manicure ou pedicure, faça o teste rápido para saber se você tem a hepatite. Vacine-se contra a hepatite B. Prefira ter relações sexuais com o uso do preservativo. Exija às autoridades públicas de saúde, certo? Os testes em transfusões de sangue. Confira se os materiais usados em injeções, abre aspas, tatuagens e pinces, são descartáveis. Bem, gente, esse é o término do meu vídeo de hoje, com 30 minutos e quase 31 minutos. Eu espero que as minhas palavras cheguem a todos os recantos do país, que as pessoas possam se sentir orientadas, que as pessoas possam exigir de seus governantes a principal questão, além de tudo que eu falei aqui, o saneamento básico. Vamos exigir também, além do saneamento básico, campanhas de prevenção. Passar a informação é extremamente importante. Principalmente, gente, referente à hepatite, referente ao HIV, referente à sífilis, às ISTs. Usar o preservativo é extremamente importante, saibam disto. Eu quero mandar um beijo a todos que me assistem. Qualquer coisa, estamos na página Grupo Positividade no Facebook, ou você pode nos mandar um e-mail para grupo_positividade@octolook.com. Lembrando, gente, que todas as nossas redes sociais é Grupo Positividade, tanto o Instagram, tanto o YouTube, tanto o Facebook. Desejo a vocês uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde, não sei qual horário você está vendo esse vídeo. E vamos exigir uma condição de saúde melhor, uma condição de saneamento básico melhor, uma condição de informação melhor. Boa noite. Sorry, the number you have reached is not in service at this time. Please check the number or try your call again.